Hoje, gente, eu recebi um e-mail aqui, mexeu muito comigo na hora que eu li. Padre Fábio, eu tenho sofrido muito com meu filho mais novo, de 16 anos. Descobri que ele tem leucemia. Estamos sofrendo muito, padre. Outro dia eu vi o senhor dizendo, numa de suas palestras, que é preciso viver bem o dia de hoje ao lado das pessoas que nós amamos, porque não sabemos quanto tempo nós ainda vamos tê-las ao nosso lado. Nunca imaginei que eu fosse viver de perto essa realidade. Descobrimos a doença dele há 3 meses e o médico não nos deu esperanças. O que fazer, padre? Como conciliar o amor que sinto por ele com o desespero que me abate? Tento ser forte na frente dele, mas estou em ruínas. Meu marido está totalmente abalado. Não se pronuncia, sofre calado. Temos uma filha de 6 anos. Minha mãe tem me ajudado muito, mas eu preciso de uma palavra do Senhor, padre. Meu coração está dilacerado, meu amigo. Reze a Deus por mim. Eu achei bonito o que ela diz aqui. Como conciliar o amor que eu sinto por ele com o desespero que me abate? Na sua pergunta, minha filha, já está a resposta. Para a sua questão, não existem respostas prontas, né? O desespero que se sente no momento em que vê morrer aos poucos um filho, porque é isso que acontece. Quantas vezes, minha filha, eu tive a oportunidade de ver as mães sepultando os filhos assim, aos poucos. Porque uma morte anunciada, né? Não é aquele acidente que tirou, não tenho mais possibilidade de ver, não. É aquela doença que vai minando aos poucos. Quando o filho vai saindo de casa aos poucos. O único jeito que é possível humanamente de abater esse desespero é vivendo, intensificando a experiência do amor. Fazendo o que se pode fazer. Estando ao lado com a melhor qualidade do mundo. Não olhe para a perda que está acontecendo, não. Olhe para o tempo que você tem ainda. O médico disse quanto tempo você vai ter o seu filho e não importa. O que importa é o tempo que você vai conseguir ser mãe desse menino. A qualidade que você vai dar à sua maternidade nessa hora. Se toda mãe que perdeu o seu filho, sobretudo essas histórias que nós conhecemos aqui, através de acidentes trágicos, de mortes rápidas, se essas mulheres tivessem tido a oportunidade de saberem que elas iriam perder os filhos, elas teriam qualificado muito mais a maternidade delas. E é isso que nós podemos no momento da tragédia, minha filha. A vida cristã nos ensina a qualificar o tempo que a gente tem. Olhar para a vida que hoje é nossa, para essa dor que você tem de ver o seu filho morrer aos poucos, mas envolvê-lo de amor. Porque muito mais triste que morrer é morrer sem amor. É morrer na solidão, é morrer no abandono, é morrer no desespero. E você lutar para que este momento seja com qualidade. Você ser a mãe que você pode. Você chorar na hora que você tiver vontade. Mas você nunca deixar de estar do lado do seu filho. Ou você nunca perder a oportunidade de estar ao lado dele. Porque você sabe que vai morrer. Porque o grande problema do desespero é que às vezes ele nos retira da possibilidade de ficar com as pessoas que estão morrendo. Pode observar? Às vezes nós entramos em depressão, nós perdemos a vitalidade, nós perdemos a graça e a pessoa morre sem ter tido a nossa presença. Porque a gente ficou deprimido, a gente não teve força para lutar, então o outro perdeu a oportunidade de nos ter por um tempo. E pode ter certeza, minha filha, que nós estamos unidos ao seu coração de mãe e ao coração de tantas mulheres e homens que estão passando pela mesma situação, de ver alguém especial ir embora pela força de uma doença. Não importa quanto tempo a gente ainda tem. O importante é a gente fazer de tudo para a gente viver bem o tempo que nos resta. Que Deus lhe abençoe. Ninguém é imundo. Por vezes estamos, mas não somos. O verbo ser refere-se à essência, o verbo estar às circunstâncias. O mesmo vale para o erro. Ninguém é errado.
Mas podemos estar errados. Essa compreensão nos humaniza, retira-nos do tribunal, onde corriqueiramente condenamos nos outros o que não suportamos reconhecer em nós. É tão difícil separar, do ponto de vista de linguagem, o ser do estar. E como não sabemos diferenciar na linguagem, também erramos na diferenciação dos conceitos. Quantas vezes você se interpretou um erro? Quantas vezes você interpretou o outro como um erro? Não. A circunstância do erro não nos determina. A nossa essência continua lá. É interessante porque na antropologia cristã nós acreditamos que Deus não errou com nenhum de nós. É claro que ao longo da vida as pessoas vão errando com a gente. É como se a gente pudesse dizer, o alicerce é bom, mas as paredes foram mal construídas. Deus não errou no alicerce. Deus nos fez, Deus nos concedeu a essência da bondade. Mas por escolhas ou por influências, nós vamos escolhendo o errado. Nós vamos escolhendo o imundo. Nós vamos escolhendo a fofoca, a maledicência. Nós vamos escolhendo aquilo que nos despersonaliza. E aí nós vamos entrando nos contextos negativos, impondo ao ser circunstâncias danosas e pecaminosas. Pecado nem no sentido, nem que eu estou falando aqui, não é nem no sentido religioso. Pecado enquanto realidade que fere a dignidade humana. Que até mesmo os ateus precisam ficar atentos, porque eles também têm uma dignidade a ser preservada. Se nós compreendêssemos isso, nós julgaríamos menos as pessoas. Nós deixaríamos de classificá-las de acordo com as nossas decisões. A pessoa errou com você e você vai ficar eternamente dizendo que ela é horrível, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela não é. Ela por acaso naquele momento foi com você. Mas a gente não pode aprisionar o outro no que nós achamos ou porque vivemos aquilo, porque sofremos aquilo que ela provocou. A pessoa é muito mais. Quantas pessoas você encontra um tempo depois e você identifica, nossa, como elas evoluíram. Quantas pessoas você identifica que avançaram muito, ficaram mais maduras, mas naquele momento que passaram pela sua vida, fizeram um estrago. O mesmo acontece comigo e com você. Deixe de se interpretar a partir dos erros que você comete. Preste mais atenção na sua essência. Ela é boa. Deus não errou com você. Se por acaso hoje você recolhe resultados desagradáveis das suas escolhas, isso não significa que você está condenado a ser eternamente assim. Ouse virar a página. Reescreva essa história a partir do momento presente, que é esse grande presente que nós temos nas mãos. Se a gente quiser ser cristão, nós temos que mergulhar no contexto das nossas escolhas, nós temos que refletir o jeito como nós vivemos, porque senão o nosso cristianismo, ele não atinge os seus efeitos. Um bom cristão é aquele que todos os dias antes de dormir faz o seu exame de consciência, como eu tantas vezes já disse aqui, que é aquele exercício que a minha mãe me ensinou, de passar a limpo a vida que eu estou vivendo, pensar quais foram as palavras que hoje eu disse que puderam ter ofendido alguém, que eu escrevi, o que eu fiz hoje que possa ter magoado, machucado alguém, qual foi o meu gesto de intolerância, ou o meu gesto de falta de caridade, e também aquilo que foi bom. O meu exame de consciência me coloca diante de mim. Não é o outro que me faz perguntas, sou eu mesmo que me faço. O que eu estou precisando mudar na minha vida, na minha história? Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros.
As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. A vaidade é um risco que todo mundo corre. Ninguém está imune. Todo mundo corre o risco de, em algum momento, ficar vaidoso por aquilo que faz, ficar vaidoso por aquilo que sabe. Faz parte da condição humana. De vez em quando a gente se pega se achando, né? Tem gente que não acha, né? Tem gente que já tem certeza, né? Esse é um perigo. Quando a gente faz da nossa experiência de fé um lugar de vaidades, então eu corro o risco de perder-me do referencial. Que a minha experiência em Deus, ela está justamente a serviço do meu crescimento humano. À medida em que eu mergulho no mistério de Deus, eu preciso então aprimorar o meu jeito de ser e ficar atento a isso. Então, ao invés de ficar desanimado com o seu processo de fé, você tem mais é que ficar responsável agora. Porque você sabe que existe fragilidade, que as pessoas muitas vezes vão ocupar os espaços religiosos sem nenhum compromisso com Deus. Muita gente que está dentro da igreja não tem compromisso com Deus, tem compromisso com a própria vaidade, tem compromisso com a própria arrogância, tem compromisso com a própria necessidade de aparecer. Mas isso não pode ser para você um obstáculo para a sua verdade de fé. Não é verdade? A gente vai esbarrar o tempo todo nisso. E a gente tem que reconhecer que todos nós estamos expostos ao risco da vaidade religiosa, que aliás é perigosíssima. Porque a pior coisa que tem, minha gente, é quando você descobre que alguém está revestindo de santidade o crime que comete. Tem gente que humilha e banca o santinho, né? Fica com aquele aspecto de santinho, mas está humilhando o outro. Uma crueldade, tem gente que é cruel, usa da própria estrutura religiosa que tem para ser cruel com os outros. Isso é terrível. Quando você descobre que às vezes a pessoa utiliza-se de uma pseudo-santidade para colocar-se num patamar onde ele se sente no direito de julgar a todos e de achar que só ele sabe, que só ele conhece, e acaba fazendo o absolutamente contrário do que propõe a fé. Justamente a fraternidade, né? Não é Jesus que nos ensinou isso? Que até mesmo para a gente corrigir o outro, a gente precisa ser misericordioso, a gente precisa ser verdadeiro. Essa lição as nossas comunidades precisam viver e experimentar o tempo todo. Porque senão nós vamos usar da nossa santidade, do nosso processo de fé, que a gente às vezes se orgulha tanto de viver e de ter, para poder menosprezar os que estão do nosso lado. É lamentável, mas muitas vezes o outro, do seu pedestal de santidade, de sua atmosfera religiosa, ele se sente no direito de cometer atos cruéis. E aliás, isso é o pior testemunho que nós podemos dar. Porque o tempo todo o mundo está olhando para nós. E o tempo todo as pessoas estarão prestando atenção. Ele se diz cristão, então vamos olhar como é que ele se comporta. Vamos ver como é que ele age. Como é que ele administra os conflitos. Como é que ele administra as situações. Isso para mim é meu termômetro de conversão o tempo todo. A maneira como eu estou tratando as pessoas. Para mim isso é um termômetro de conversão. Eu nunca permitir que essa vaidade de me sentir melhor que o outro venha morar dentro de mim. E esse é um grande risco que a autoridade pode atribuir. E é por isso que a gente precisa voltar às raízes da autoridade que estão lá no Evangelho. Quem mais tem autoridade, mais deve servir. Jesus dizia que a autoridade é a mesma coisa que serviço. Quanto mais autoridade você tem, maior tem que ser a sua capacidade de servir. Você já imaginou se a gente interpretasse isso em todas as instâncias da vida? Então a nossa presidente da República é aquela que mais deve servir ao país, porque ela foi eleita para administrar o nosso país.
Os nossos deputados são eleitos para administrarem os interesses dos nossos estados. Junto ao governo, os federais são responsáveis por administrar, numa instância federal, os interesses do nosso lugar. O prefeito tem autoridade para administrar a nossa cidade, então ele deve servir mais e melhor, porque ele está numa posição de destaque, ele recebeu de nós essa autoridade. O padre, ele está diante de uma comunidade, então ele é o que mais deve servir. O bispo, na autoridade que lhe foi dada, ele administra a diocese, servindo essa diocese, criando o bem comum, fazendo com que cada vez os padres possam estar juntos, possam viver bem a sua missão. Ele é o grande incentivador, o legítimo representante do Papa ali naquela igreja particular. Aí o Papa, ele é o grande servidor de Cristo dentro da Igreja Católica. E nós, todos nós, somos convidados a reconhecer qual é a autoridade que hoje eu tenho. Que de vez em quando nós somos revestidos de autoridade, ainda que temporária. Por exemplo, eu estou aqui, estou com esse microfone na mão, falando a muitas pessoas. Olha que autoridade. Não posso exercer aqui esta oportunidade de estar com você a serviço das minhas vaidades, a serviço dos meus interesses. Não. A minha consciência me coloca diante de Jesus como sendo aqui agora um legítimo representante dele para servir, através do meu trabalho, através daquilo que a vida me deu, através daquilo que eu estudei, daquilo que eu rezei, daquilo que eu experimentei. Não é assim? De vez em quando a vida me dá autoridade com alguém. Entra lá dentro do meu confessionário, ou para se aconselhar comigo, me conta a vida dela, e de repente eu tenho a autoridade da palavra. Às vezes a pessoa espera de mim uma palavra. Eu me recordo que anteontem, um rapaz, acho que o nome dele é Ricardo, ele estava mas ele estava me falando justamente da dificuldade que ele tinha de administrar as dores interiores e de não permitir que elas tomassem conta dele. A cabeça estava o tempo todo movida por ideias ruins, por sentimentos negativos, pessimistas. No momento em que ele me faz uma pergunta, ele está me concedendo a autoridade. Veja bem, o encontro ficou, alguém, ao me fazer uma pergunta, ao confiar em mim, me propõe uma autoridade. É a autoridade dos afetos, Recorda-se que uma vez eu estava dizendo aqui, que eu precisei chamar a atenção da minha mãe de maneira muito dura, quando ela quebrou a perna? Pois é, minha mãe estava aborrecida, estava enjoada, querendo tomar um Tilenol a cada 2 minutos, e alguém precisava domar aquela velha. Tadinha, perninha quebrada, naquela indisposição toda, mas alguém precisava ser duro com ela. Dona Ana, a senhora não está morrendo, isso vai passar. E ela estava enjoada mesmo, ela estava querendo fazer o que ela queria, estava nem aí. Tomava remédio sem o médico mandar, ela mesma se receitava. Sentei na cama com ela, falei assim: ninguém vai aguentar a senhora. Com carinho, com amor. Mas por que eu falei isso para minha mãe, sem que isso ferisse o coração dela? Porque eu sei a autoridade que eu tenho na vida dela. Mas como é que eu exerço a minha autoridade na vida da minha mãe? Com autoritarismos? Com arrogâncias? Não. Eu preciso exercer como serviço. E não é troca não, viu? Não é falar, vou fazer por ela porque ela fez por mim. Não. Eu faria pela minha mãe mesmo que eu soubesse que ela não tivesse feito por mim. É porque eu identifico que quando eu tenho uma autoridade na vida do outro, eu tenho que exercer bem esse papel, com responsabilidade. A palavra tem um efeito, e eu sei que ela reconhece na minha palavra uma autoridade. E isso não é brincadeira. É por isso que, como homem público, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente aconselha. Porque nós a gente representa na vida das pessoas muito mais do que às vezes a gente imagina. E por isso o cuidado. Na sua vida você tem diversas situações em que você fica revestido de autoridade. E aí? Como é que você escolhe exercer a sua autoridade?
Minha gente, o tempo todo a vida nos proporciona a experiência do encontro. E o encontro pode ser saudável ou não. Tudo vai depender da maneira como nós escolhemos nos encontrar. Hoje você encontrou muita gente, amanhã você vai encontrar outras. Tudo vai depender da maneira como você vai interpretar o outro no momento do seu encontro. Volto ao início do programa mais uma vez. Se você o interpreta como uma pessoa e tem respeito por ela, você está exercendo uma autoridade do jeito correto. E o outro também é a mesma coisa. Agora, quando nós tratamos dessa autoridade espiritual, religiosa, que muitas vezes os nossos cargos dentro das comunidades nos fornecem, nos oferecem, precisamos entender. Precisamos entender que a nossa postura tem que ser sempre amorosa, tem que ser sempre baseada no ser de Jesus. Porque o nosso serviço não serve para nada se a gente não reconhece no serviço que a gente faz um lugar onde Deus nos trabalha, onde Deus nos modifica. Eu encontrei aqui uma pessoa que me mandou um testemunho até bastante grande. Eu vou ler só um pedacinho dele. Boa noite, Padre Fábio. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo pela vocação, pelas palavras de conforto que o senhor traz através dos programas. Tenho uma trajetória de vida bastante sofrida, massacrada ao meu modo de ver, e também de arrependimento, já que estão presentes há quase 2 anos em minha vida. Com grande pesar, digo que cometi os maiores erros que uma mulher pode cometer. Vivi uma vida de promiscuidade, tive uma família muito ausente na minha vida, pais separados, carência de pai. Mas eu sei que nada justifica os erros que eu cometi. Mas é a partir de toda essa promiscuidade que a grande derrocada aconteceu. Eu me arrependi verdadeiramente de coração, enxergando cada erro e mudando de vida. Nesse tempo de arrependimento sofri muito, fui ao fundo do poço, tive as piores experiências que eu poderia ter com essa situação, não comia, não dormia, já passei 24 horas sem dormir, padre. E ao longo desse tempo, dormia 1 ou 2 horas por noite. Eu me desgastei em tudo, como pessoa, na minha vida profissional, e foi nesse tempo que eu fui nesse tempo, durante todo esse tempo, uma pessoa muito infeliz. Pedi perdão a Deus por todos os meus erros e pecados, e sinto que diante do que sou hoje, o Senhor me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Precisei sofrer muito para realmente mudar. Mudei a mentalidade, a postura, o modo de pensar, agir, mudei a minha vida e posso dizer que nasci de novo e me tornei uma pessoa nova. Porém, mesmo com todo o meu arrependimento e minha mudança, eu não consigo seguir em frente. Ainda tenho muita mágoa em mim, muita culpa, não consigo esquecer o passado, me sinto infeliz, inferior e me fechei para todos. Estou vivendo muita solidão e não sei mais o que fazer com a minha vida. Há 1 ano e 6 meses acompanho o seu programa, que tem me ajudado bastante. Por favor, padre, comente em seu programa sobre o arrependimento e como é possível seguir em frente depois de tantos erros cometidos. Muito obrigado, Carol. Carol, minha filha, você falou uma coisa tão verdadeira. É muito mais fácil a gente acreditar no perdão de Deus do que acreditar no nosso. E você sabe que boa parte das pessoas que eu encontro, Carol, que tiveram vidas muito erradas, e você não se sinta inferior por isso não, viu? Todos nós somos muito pecadores. É que aqui você está sendo honesta com seus pecados e você está tendo coragem de contá-los. Todos nós pecamos muito, todos nós erramos muito, Carol. E todos nós precisamos viver a dinâmica do perdão, que consiste em receber de Deus e depois concedê-lo a nós mesmos. Receber de Deus é a parte mais fácil. Sentir que Deus nos perdoa. Basta a gente fazer uma verdadeira experiência do amor de Deus e você vai ver que Deus não tem motivo para não lhe perdoar. Ele é pura misericórdia.
Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus em nenhum momento tem problema com os pecadores. Ele tem problema com os moralistas, tem problema com os religiosos, com os ratos de sacristia. Naquela época, né? Era outras sacristias. Com aquela gente ele tinha problema, ele tinha dificuldade, porque nem sempre ele encontrava verdade nessas pessoas. Agora com os pecadores não, ele fazia questão de estar com eles. Se você vai ver no Evangelho, minha filha, em muitos momentos Jesus esteve com pessoas que nós não gostaríamos de estar. Ia a lugares e ele era criticado o tempo todo por isso, porque estava com aquelas pessoas. Quando a pecadora lavou os seus pés, que era um gesto de intimidade, todos ficaram assustados ao redor, achando um absurdo ele permitir aquilo. Mas ele não estava nem aí com o que diziam os religiosos. Ele estava preocupado em falar ao coração de quem de fato precisava dele. Então, Carol, não se sinta menor por ter pecado, por ter vivido uma vida de promiscuidade, viu? A gente tem que ter vergonha da nossa hipocrisia. Isso sim a gente tem que ter vergonha. A gente tem que ter vergonha de não ter coragem de contar a nossa fragilidade e a nossa fraqueza. A gente tem que ter vergonha de enfiar a carapuça, esconder o nosso rosto para sair apontando os defeitos dos outros. Quando Jesus faz a experiência de buscar os que estão fora, Carol, ele está justamente nos dando a lição de vida. Que ele está o tempo todo oferecendo a sua misericórdia para que depois dela a gente possa recomeçar diferente. Aí o segundo passo é o mais difícil. Por exemplo, a pecadora que foi perdoada em público. Deus ofereceu a ela o perdão através de seu Filho Jesus. Mas só ela sabe o que precisou enfrentar. Só ela sabe o que precisou fazer, o exercício diário de quebra de hábito que lhe impedia de ver-se de maneira misericordiosa. Imagina que aquela mulher, Carol, tinha deitado na cama de milhares de homens e tinha permitido que muitos lhe tratassem como um objeto. Imagina o que isso provocou dentro dela. Receber o perdão de Deus não bastava. Era preciso transformar um perdão de Deus em perdão a si mesmo. Quando a gente não transforma o perdão de Deus em perdão a nós mesmos, nós não nos recuperamos. E é por isso que nós ficamos responsáveis por anunciar o Evangelho, para lembrar isso, que depois do perdão de Deus nós precisamos dar o nosso. Você precisa olhar-se no espelho, você precisa olhar-se e reconhecer-se como alguém de valor. O seu pecado não pode ter tido o poder de apagar o amor que Deus tem por você. Sabe, Carol, o seu desafio é o de 90% das pessoas que agora nos assistem. Sinta-se acompanhada. Todos nós, de alguma forma, estamos necessitados de transformar o perdão que Deus nos deu em perdão a nós mesmos. Todos nós, sem exceção, Carol, estamos necessitados de fazer essa conversão. O amor que Deus tem por mim precisa me motivar agora em amor a mim mesmo. Porque se eu não tiver amor a mim, se eu não tiver respeito por mim, a vida se tornará impossível para mim. O que me leva adiante, Carol, é justamente essa capacidade de metabolizar o amor de Deus e ele se tornar tão presente em mim que ele vire naturalmente um amor por mim, um respeito pela realidade que me cerca, um respeito pelo território que é meu. Então, minha filha, olhe para tudo aquilo que você viveu, mas não olhe sem antes prestar atenção nas pessoas que Jesus escolheu para estar ao lado dele. São todas semelhantes a você. Todas as pessoas que Jesus quis, Carol, estão aqui, ó. São semelhantes a você.
as pessoas que ele fez discípulos, apóstolos, as pessoas que ele recrutou, que ele quis perto dele, são todas parecidas com você, são todas com histórias semelhantes à sua, Carol. Então não tem motivo para não se perdoar, não tem motivo para olhar-se com desprezo. É só você acreditar no Evangelho, é só você prestar atenção aqui, nos exemplos que estão postos, e você terá todos os argumentos para usar com você mesma. Que eu sei que esse argumento você não tem que dar ao outro. Nem adianta. Essa questão entre você e ele. Se você ousar a olhar-se com um pouco mais de misericórdia, você compreenderá ainda melhor o significado da misericórdia divina na sua vida. Seja bem-vinda, Carol, ao grupo dos que precisam acreditar em si mesmos. Seja bem-vindo ao grupo dos que Jesus quer por perto. Os que estão muitas vezes à beira do caminho, dos que estão envergonhados da história que viveram, dos que estão desacreditados, dos que não sabem para onde ir. Seja bem-vinda, Carol. Gente como você. Gente como você, que agora me assiste, que também tem o mesmo sentimento que Carol, que tem outro nome, mas que tem uma história parecida. E você, olhe o Evangelho e veja que todos os que Jesus escolheu para estar com Ele tiveram uma vida muito parecida com a sua. É uma boa forma que a gente tem de avaliar o nosso cristianismo. Está aqui no Evangelho. Você perdoa aqueles que te magoam? Você perdoa aqueles que te ofendem? Ou você é um poço de mágoa? Está aqui, ó. Uma frasezinha simples que Jesus é um tapa na cara da gente. Que às vezes nós ficamos querendo compreender a complexidade das coisas, fazendo muitas perguntas sobre Deus, mas a gente não tem coragem de perguntar a nós mesmos isso. Eu perdoo da mesma maneira como quero que Deus me perdoe? Ou eu ainda não sou capaz de ter um coração simples, amoroso, que entende o mal que o outro tantas vezes está pronto para cometer? Mas veja bem como é interessante. O enfoque de Paulo é que o cristão se posicione dentro da comunidade numa perspectiva de exercitar constantemente consigo mesmo, exercitar-se diariamente numa conversão que lhe faça sair de seu egoísmo para viver comunitariamente, sempre pensando no bem comum. Quando eu penso no bem comum, eu tenho que necessariamente abrir mão do meu mau humor, da minha falta de caridade, da minha falta de justiça, da minha fofoca, porque senão eu não construo o bem comum. Como é fácil identificar, no meio de tanta gente, aquela pessoa que tem o dom de conciliar, de ajudar a resolver conflitos. E você identifica logo também quem é o que causa confusão, quem é o mais difícil, quem é aquele que coloca empecilho em tudo. E aí você percebe que o jeito de ser é também um pouco fruto da escolha. Sim, que com o tempo nós vamos perdendo a capacidade de reconhecer o que verdadeiramente nos salva. O que me salva são as forças do meu batismo. Eu estou aqui, com todas as sementes da salvação dentro de mim. Eu só preciso fazê-las florescer. Às vezes na nossa oração nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos pedindo o irrisório, quando Deus na verdade precisa nos dar muito mais que isso. Ah, padre, mas por que ele não dá então?
Sabe por quê? Porque quando eu estou preso no meu querer, eu não consigo mover a minha vontade para que o agir de Deus aconteça em mim. O imaturo vai sempre prejudicar a ação de Deus, porque a ação de Deus, ela depende da nossa reação. Porque Deus quis que fosse assim. Deus pede o agir humano, sempre. Até para abrir o mar vermelho, o povo teve que colocar o pé na água. Quando Moisés estava apavorado, sem saber como iria fazer para atravessar aquele mar, ele corre lá, o que Deus diz para ele? Peraí, Moisés, eu vou resolver seu problema. Não. Ele dá uma ordem, fala para o povo caminhar, fala para que o povo continue caminhando. E somente na hora que aquele povo começou a colocar os pés na água, é que o mar se abriu. O povo precisou fazer a sua parte. O povo precisou manifestar a sua confiança. O povo precisou exercer a sua vontade. Nós queremos a libertação. Então, ao colocar o pé na água, o agir de Deus se tornou uma realidade. E é por isso que a conversão será sempre para nós um exercício de deixar de lado as situações que nos privam de nós mesmos. Porque só quem está na conquista diária de si mesmo vai saber oferecer-se a alguém. Caso contrário, se não houver essa busca pessoal por ser de si mesmo, nós não teremos condições de nos oferecer a alguém. E nós não saberemos entender essa liberdade cristã. Uma palavra errada que você diz a um filho, uma palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também o outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode, se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso, se ele estiver quebrando uma inocência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por que nem tudo nos convém? Porque se eu identificar que aquele comportamento, que aquela escolha vai me prejudicar na minha relação com a minha família, com a minha casa, com aqueles que diretamente estão ligados a mim, por amor a eles, eu preciso não aceitar. Eu preciso retirar da minha história. Livre-se. Livre-se do cristianismo de vitrine. Não transforma ninguém. Queira o cristianismo que te coloca uma única lanterninha na mão, que é a misericórdia de Deus, para você ter condições de descer ao porão das suas necessidades, dos seus pecados, das suas misérias. Não se iluda com a vitrine, lá onde você está bonito, iluminado e admirado pelos outros. É lá no fundo, é no calabouço. O cristianismo é um movimento que nos faz descer as escadas. Quanto mais eu desço essas escadas, mais eu vou conhecendo as estruturas da minha vida. E volto a dizer, quando nós vivemos os benefícios dessa transformação que o Evangelho nos traz, aqui inclusive tem uma passagem que eu gosto muito. São Paulo chama isso de trazer para a vida do homem a glória de Deus. Então eu, na oportunidade que eu tenho de substituir as minhas realidades humanas, que são naturalmente precárias, porque eu sou humano, por mais que eu consiga ser uma pessoa boa, eu sempre tenho a minha natureza humana que é invejosa, encrenqueira. Então eu tenho um contexto de realidades humanas que eu preciso administrar o tempo todo. Mas a minha vocação cristã
me coloca na possibilidade de ter essa glória de Deus em mim. Mas eu preciso buscá-la, tornar-se um referencial de pessoa que é capaz de converter o que é feio em bonito, de acender uma luz por onde passa, de ser uma luz no alto da serra. Sim, minha gente, nós não temos outra pretensão. É essa. Então eu quero ouvir esse conselho de Jesus aqui. Eu não quero dar ordens a Deus, eu quero ouvir dele o seu conselho. E o momento de oração, o momento da contemplação, é um momento privilegiado de ouvir a voz do Senhor na nossa vida. É claro que na nossa oração nós temos o direito de dizer a Deus o que a gente quer, o que a gente precisa. Mas o silêncio, ele será muito mais eficaz, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa palavra alcança o que de fato a gente precisa pedir a Deus. Porque pode ser que o que eu queira que Deus faça para a minha vida não seja o que de fato eu preciso. Às vezes o meu querer é muito superficial. E eu fico insistindo em pedir a Deus aquilo que eu quero. E pode ser que ainda não tenha acontecido e eu fico chateado com Deus, mas é porque aquilo que eu quero não é o melhor para mim. Então é tão mais interessante a gente ficar diante de Deus, dando a Ele a liberdade de nos mover, né? De nos dar aquilo que de fato a gente precisa, ainda que a gente não saiba o que é. Sim, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado para que a nossa oração não seja uma manifestação espetaculosa das nossas vaidades. A nossa oração, ela precisa ser um movimento da nossa alma que nos leva na direção de Deus e depois nos devolve na direção dos nossos irmãos. É o que eu desejo a você. Muita coragem para que, munido dessa lanterna da misericórdia, você tenha coragem de descer no mais profundo do seu ser e iluminar, deitar luz sobre tudo aquilo que é obscuro na sua vida. Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga. Quero agradecer muito o carinho de todas as pessoas que fazem parte da história do programa Direção Espiritual, pelos eventos Brasil afora, eu sempre recebendo o testemunho de pessoas. Padre, nossa família toda quarta-feira se une para assistir. Me sinto muito responsabilizado. Essa oportunidade de falar com tantas pessoas, de levar uma palavra que possa tornar mais viva a nossa vida, ou acender as consciências que estão esquecidas. Às vezes a gente vai ficando um torpor, vai entrando dentro de uma mesmice espiritual, a gente vai perdendo a oportunidade de crescer e de repente escuta uma coisa aqui que possa fazer bem. Esse é o nosso objetivo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte deste movimento que a Canção Nova realiza todos os dias, mantendo 24 horas uma programação com o objetivo de fazer bem às pessoas que nos assistem. Lembrando que no dia 18, que é o próximo domingo,
não é isso? Dia 18 de setembro, eu estarei em Teresina. O show vai ser às 21 horas, lá no Teresina Hall. Quero convidar vocês que são Teresina e região, para estarem conosco. No dia 21 de setembro, eu estarei em Guariba, São Paulo. Guariba, o local será na Arena Vila Roca, às 21 horas. Você que também é de Guariba e região, programe-se para estar conosco lá. Show, o nosso novo trabalho, que chama-se A Estrada Sou Eu. Um show bastante bonito, muito significativo. Momento de reflexão, de música, onde nós procuramos tornar a noite, né? Geralmente nós saímos de casa para tantas coisas, mas tornar um momento musical, um momento de alegria, também com repercussões na nossa alma. No dia 23 estarei em Curitiba e o show será no Teatro Positivo. Você é o nosso convidado, às 21 horas. No dia 24, eu estarei em Joinville, na Arena Multiuso, no Centro de Eventos Carl Hansen. Já fui em Joinville, muito tempo que não vou. Vai ser uma alegria muito grande poder voltar a Santa Catarina. Convidar todas as cidades aí que são vizinhas a Joinville, para no dia 24 de setembro estarem conosco. E no dia 25 de setembro estarei em Niterói, no ginásio Caio Martins, a partir das 19 horas. Quero agradecer também a oportunidade que eu tive de estar no Rio de Janeiro. Meu querido Dom Arani havia nos pedido um evento para uma comunidade que ele queria que nós ajudássemos. Eu acho que era na construção de um elevador lá na paróquia, que ficava lá em Rio das Pedras. E a comunidade não tinha condições nem mesmo de a gente fazendo o show beneficente. Tem custos, né? Tudo tem custos. A equipe de trabalho é muito grande. E montar um evento dá trabalho, gasta muito dinheiro para poder, e nem sempre as comunidades conseguem fazer isso. E nós tivemos a graça de ter o evento no Vivo Rio, coordenado pelo meu querido Raudrin e a Léo, lá da Talentos. E o evento do Vivo Rio custeou o evento de Rio das Pedras. E nós ficamos muito felizes pela receptividade deste povo maravilhoso de Rio das Pedras. Foi um show para nunca mais ser esquecido. Quero agradecer muito ao Dom Arani pela oportunidade que ele nos deu de ajudar e de estar com um povo que reavivou tanto o nosso coração e a nossa fé. Parabenizo a equipe que organizou, que conseguiu tornar aquele lugar um ambiente de oração, de muita festa. O povo festeiro. Quero agradecer também nessa oportunidade, ao povo de Angola, por ter me proporcionado Deus de maneira tão natural. Eu não sei o que acontece comigo quando vou lá, é a segunda vez que vou. Dessa vez nós tivemos uma sequência de 4 shows, um por dia, e foi uma alegria imensa para mim me unir à comunidade Obra de Maria, que faz esse trabalho lindo lá. Eu também fui para ajudar a minha banda. Agradeço muito os meninos que também foram de maneira missionária, sem pensar, embora eles sejam profissionais, né? Eles não foram pensando no trabalho, dinheiro que poderiam receber como músicos, não. Todo mundo desejoso de fazer o nosso trabalho repercutir naquele lugar tão necessitado de ajuda. Agradeço muito ao Gilberto. Quero me unir à comunidade Obra de Maria, à missionária Poliana, que faleceu em Moçambique. Quero me unir à família Poliana, que eu acho que é de Caruaru, não é? A família da Poliana, que sepultou. Ela morreu na terça-feira, no dia antes de eu embarcar. Quando eu cheguei em Angola, Gilberto estava administrando esse sofrimento terrível. Poliana tinha terminado um retiro que eles fizeram à beira-mar, uma casa que alguém emprestou para eles. Poliana tinha cozinhado a manhã inteira e pediu às amigas, aos colegas dela, os missionários juntos: estou tão cansada, gostaria de dar um mergulho antes de ir embora.
E foi. Ela mais 2 pessoas da comunidade. O mar estava muito agitado e Poliana não conseguiu. Levou ela, embora soubesse nadar, ela faleceu. E eu fiquei muito comovido com essa história por um motivo muito simples. Primeiro, um ser humano que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu só recebi notícias boas. Uma menina que se dedicava ao Evangelho, que dispensou tantas coisas, né? Deixou de viver tantas coisas para estar num dos lugares mais pobres do mundo. Se vocês soubessem como é o trabalho da Obra de Maria em Moçambique, se vocês soubessem as histórias que eu tenho escutado, o trabalho que eles fazem, do que esses meninos, gente jovem mesmo, escolher ficar no meio de tanta pobreza, de tanto sofrimento humano, de tanta luta. Quando eu soube da morte dela, eu fiquei pensando, oh meu Deus, uma menina tão cheia de vida, 30 anos, escolher ir para um lugar deste, um lugar que a gente não quer ir. Ver a pobreza, um lugar onde as pessoas comem uma vez por dia, uma papa, eu vi o que é essa papa, feito como se fosse um grude, sabe? De uma farinha de mandioca. Crianças, um lugar sem recursos. A Obra de Maria escolhe estar lá. Num mundo repleto de cortes, de vídeos curtos, de distrações, você escolheu ficar aqui e ouvir isso até o final. Isso já diz muito sobre a sua disposição de ter um olhar mais fundo. Escreve aí nos comentários a sua cidade e, se quiser, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que também não tem medo de pensar. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que nos divulga. Quero agradecer muito o carinho de todas as pessoas que fazem parte da história do programa Direção Espiritual, pelos eventos Brasil afora, eu sempre recebendo o testemunho de pessoas. Padre, nossa família toda quarta-feira se une para assistir. Me sinto muito responsabilizado. Essa oportunidade de falar com tantas pessoas, de levar uma palavra que possa tornar mais viva a nossa vida, ou acender as consciências que estão esquecidas. Às vezes a gente vai ficando um torpor, vai entrando dentro de uma mesmice espiritual, a gente vai perdendo a oportunidade de crescer e de repente escuta uma coisa aqui que possa fazer bem. Esse é o nosso objetivo. Eu me sinto muito feliz de fazer parte deste movimento que a Canção Nova realiza todos os dias, mantendo 24 horas uma programação
com o objetivo de fazer bem às pessoas que nos assistem. Lembrando que no dia 18, que é o próximo domingo, é isso? Dia 18 de setembro, eu estarei em Teresina. O show vai ser às 21 horas, lá no Teresina Hall. Quero convidar vocês que são Teresina e região para estarem conosco. No dia 21 de setembro, eu estarei em Guariba, São Paulo. Guariba, o local será na Arena Vila Roca, às 21 horas. Você que também é de Guariba e região, programe-se para estar conosco lá. Show, o nosso novo trabalho, que chama-se A Estrada Sou Eu. Um show bastante bonito, muito significativo. Momento de reflexão, de música, onde nós procuramos tornar a noite, né? Geralmente nós saímos de casa para tantas coisas, mas tornar um momento musical, um momento de alegria, também com repercussões na nossa alma. No dia 23 estarei em Curitiba e o show será no Teatro Positivo. Você é o nosso convidado, às 21 horas. No dia 24, eu estarei em Joinville, na Arena Multiuso, no Centro de Eventos Carl-Hansen. Já fui em Joinville, muito tempo que não vou. Vai ser uma alegria muito grande poder voltar a Santa Catarina. Convidar todas as cidades aí que são vizinhas a Joinville, para no dia 24 de setembro estarem conosco. E no dia 25 de setembro estarei em Niterói, no ginásio Caio Martins, a partir das 19 horas. Quero agradecer também a oportunidade que eu tive de estar no Rio de Janeiro. Meu querido Dom Arani havia nos pedido um evento para uma comunidade que ele queria que nós ajudássemos. Eu acho que era na construção de um elevador lá na paróquia, que ficava lá em Rio das Pedras. E a comunidade não tinha condições nem mesmo de a gente fazendo o show beneficente. Tem custos, né? Tudo tem custos. A equipe de trabalho é muito grande. E montar um evento dá trabalho, gasta muito dinheiro para poder, e nem sempre as comunidades conseguem fazer isso. E nós tivemos a graça de ter o evento no Vivo Rio, coordenado pelo meu querido Raudrin e a Léo, lá da Talentos. E o evento do Vivo Rio custeou o evento de Rio das Pedras. E nós ficamos muito felizes pela receptividade desse povo maravilhoso de Rio das Pedras. Foi um show para nunca mais ser esquecido. Quero agradecer muito ao Dom Arani pela oportunidade que ele nos deu de ajudar e de estar com um povo que reavivou tanto o nosso coração e a nossa fé. Parabenizo a equipe que organizou, que conseguiu tornar aquele lugar um ambiente de oração, de muita festa. Povo festeiro. Quero agradecer também nessa oportunidade, ao povo de Angola, por ter me proporcionado Deus de maneira tão natural. Eu não sei o que acontece comigo quando vou lá, é a segunda vez que vou. Dessa vez nós tivemos uma sequência de 4 shows, um por dia, e foi uma alegria imensa para mim me unir à comunidade Obra de Maria, que faz esse trabalho lindo lá. Eu também fui para ajudar a minha banda. Agradeço muito os meninos que também foram de maneira missionária, sem pensar, embora eles sejam profissionais, né? Eles não foram pensando no trabalho, dinheiro que poderiam receber como músicos, não. Todo mundo desejoso de fazer o nosso trabalho repercutir naquele lugar tão necessitado de ajuda. Agradeço muito ao Gilberto. Quero me unir à comunidade Obra de Maria, à missionária Poliana, que faleceu em Moçambique. Quero me unir à família Poliana, que eu acho que é de Caruaru, não é? A família da Poliana, que sepultou. Ela morreu na terça-feira, no dia antes de eu embarcar. Quando eu cheguei em Angola, Gilberto estava administrando esse sofrimento terrível. Poliana tinha terminado um retiro que eles fizeram à beira-mar, uma casa que alguém emprestou para eles. Poliana tinha cozinhado a manhã inteira e pediu
às amigas, aos colegas dela, os missionários juntos: estou tão cansada, gostaria de dar um mergulho antes de ir embora. E foi. Ela mais 2 pessoas da comunidade. O mar estava muito agitado e Poliana não conseguiu. Levou ela, embora soubesse nadar, ela faleceu. E eu fiquei muito comovido com essa história por um motivo muito simples. Primeiro, um ser humano que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu só recebi notícias boas. Uma menina que se dedicava ao Evangelho, que dispensou tantas coisas, né? Deixou de viver tantas coisas para estar num dos lugares mais pobres do mundo. Se vocês soubessem como é o trabalho da Obra de Maria em Moçambique, se vocês soubessem as histórias que eu tenho escutado, o trabalho que eles fazem, do que esses meninos, gente jovem mesmo, escolher ficar no meio de tanta pobreza, de tanto sofrimento humano, de tanta luta. Quando eu soube da morte dela, eu fiquei pensando: oh meu Deus, uma menina tão cheia de vida, 30 anos, escolher ir para um lugar deste, um lugar que a gente não quer ir. Ver a pobreza, um lugar onde as pessoas comem uma vez por dia, uma papa. Eu vi o que é essa papa, feito como se fosse um grude, sabe? De uma farinha de mandioca. Crianças, um lugar sem recursos. A Obra de Maria escolhe estar lá. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer. Tem que colocar vida no querer. Tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor. Eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor. E no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa. E senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela. Porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos. E ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Nós precisamos sempre ser olhados por aqueles que vão nos ajudar a viver o processo da libertação. Mas a gente precisa querer a libertação. Não basta o outro me olhar e despertar em mim o desejo de ser livre se eu não fizer a minha parte. Não é ele o responsável por me fazer ser livre. Ele é apenas um instrumento que passa pela nossa vida, que passa pela minha vida e me desperta para ir buscar o que eu preciso buscar para a minha liberdade interior se tornar uma realidade. Há um evangelho em que Jesus liberta um homem de sua paralisia. Eu acho muito interessante a gente refletir a liberdade interior a partir desse evangelho. O evangelho diz assim, ele está no no livro de Mateus, capítulo 9. Entrando num barco, Jesus passou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho,
teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega tua maca e vai para casa. O paralítico levantou-se e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos seres humanos. Esta palavra é para que a gente seja salvo. Por isso ela é a palavra da nossa salvação. Porque nos dá a oportunidade de olhar para aquilo que aconteceu naquele tempo e atualizar essas possibilidades. A gente faz o download, né? O que é o download? É a atualização. O mesmo que aconteceu com o paralítico acontece comigo. O mesmo que aconteceu com esse paralítico acontece com você. Esse movimento de mobilizar, desculpe-me, se é movimento já mobiliza, né? Esse movimento de atualizar em nós as nossas possibilidades, essa mobilidade que Jesus vai provocando em nós para que os nossos pecados, os nossos erros não nos paralisem. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Por isso nós estamos enfrentando agora um período de crise. Estava conversando isso lá em casa hoje. Isso é para abrir os olhos de todos os que estão hoje tendo a oportunidade de um emprego. Para ser o melhor que pode. Essa crise vai mexer muito naqueles que estavam acomodados, naqueles que estavam trabalhando de qualquer jeito, naqueles que estavam nivelados por baixo e satisfeitos com o que estavam recebendo. Hoje não. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois, quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Jesus nos mobiliza, da mesma maneira como mobilizou este homem, a não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las. Para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso. E pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação desse vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal.
Quando esse desejo de Deus encontra-se com vontades humanas, aí sim. Aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Da mesma forma como esse paralítico encontrou o caminho de sua casa, reencontrou a força de suas pernas, o mesmo pode acontecer conosco. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar. E a gente pode começar um ano com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível sim, eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. Num mundo repleto de cortes, de vídeos curtos, de distrações, você escolheu ficar aqui e ouvir isso até o final. Isso já diz muito sobre a sua disposição de ter um olhar mais fundo. Escreve aí nos comentários a sua cidade e, se quiser, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém que também não tem medo de pensar. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!